Estou entrevistando hoje aqui o nosso grandíssimo companheiro Kenny Caetano, antigo funcionário de Nuclep, um dos caras que é fundador da Nuclep, aí décadas e décadas trabalhando na Nuclep. Kenny, vou pedir para você se apresentar aí, o que você está fazendo hoje, qual projeto você está dirigindo. Fala um pouco de você aí para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho quem é você, meu amigo. Então, Davi, logo após a saída da Nuclep, né, e sem alguma opção, né, por conta de 40 anos de trabalho dentro da Nuclep, eu me vi na situação assim, da noite podia ter saído, né, e, cara, aquilo ali me incomodou bastante, então eu tive que me reinventar. E por conta disso eu fundei a JetDump. Bacana. Trabalho com, trabalho como, hoje eu sou empresário, né, Uhum. por consequência, né, empresário, e tenho a minha empresa JetDump, que trabalha com jateamento úmido abrasivo. Mas, cara, um belo dia houve esse anúncio e eu falei, poxa, eu vou tentar uma coisa diferente. Uma empresa de grande porte, né? Até então não sabia que era Nuclep, e me inscrevi, apresentei meu currículo e fui, como se diz, fui qualificado a participar do processo de admissão. E, cara, a partir daí, Davi, foi assim, mágico para mim, né? Porque daí, depois de 5 anos, eu me tornei cachimbo, né? Era aquele cara que estava treinando para ser mestre, né? Só que antes disso, eu tinha já conquistado um cargo de técnico especializado, né? Depois, eu conquistei o cargo de mestre 2 quando eu fui para uma obra para a reforma dos condensadores de Angra 1, né? Então aí eu fui agraciado com a vaga de mestre 2. Quando eu voltei nessa obra aí, tivemos sucesso total, foi uma obra desafiadora, né, cara? Parecia, imagina, Serra Pelada. Uhum. Foi aquela obra lá, cara, um grande desafio, que era tirar todos os tubos de latão, se não me falha a memória, acho que latão, né? E acrescentar alguns painéis intermediários, vou dar uma resumida aqui, e depois os espelhos e reentubar. Então, fizemos essa obra e tivemos um grande sucesso, uma equipe espetacular, né? Eu sempre, quando eu falar aqui, eu estou falando pelos amigos, pelos companheiros também que participaram, porque o sucesso foi... Eu tive sucesso, porém foram de todos, né, cara? Uhum. Todo mundo teve sucesso. E tem uma boa equipe, né? E você não consegue nada. Então foi bem legal. A partir daí, eu participei de algumas obras também, e veio do CAP, eu trabalhei uns 10 anos, uns 15 anos, em obras externas. Então, em 92, nós fizemos a montagem dos condensadores, a instalação dos condensadores em Angra 2. Nós havíamos já fabricado os condensadores na Nuclep, né? Primeira empresa no Brasil a fabricar componente nuclear. Só para dar uma breve ilustração aqui, a Nuclep, ela foi na década de 79, 80, ela foi inaugurada, né? E com a finalidade de construir 8 usinas. Esse era o projeto inicial, né? Todo mundo sabe que a primeira usina do Brasil foi uma usina de água doce, no hall da Westinghouse, né? Uhum. Então, por isso que a gente acabou mudando os condensadores, adequando para tubos de titânio, né? Para poder ficar próximo das usinas que já seria a Alemanha, né? Alemã, né? Seria a Angra 2, a partir de Angra 2, todo o know-how alemão, gerador, a Nuclep tinha lá no parque industrial dela, armazenado até hoje lá, os geradores de Angra 3 e Angra 4. Ah, é? Né? Tem lá, tem alguns componentes que fizeram parte do pacote, né, cara? Mas Desse assim, pacote alemão. para o nosso ouvinte ele entender, você está falando aí que na década de 80 vocês trabalharam alguma coisa e um pouco mais para frente. É,
coisas de Angra 3 e Angra 4. O que? Você está dizendo então que os componentes que a Nuclep faz é de um grau de garantia muito grande, muito extenso. Cara, muito grande. Qualificações da Nuclep, né, cara, são, assim, espetacular também, né? A Nuclep hoje é qualificada para fabricar componentes nucleares. Fabricamos, por exemplo, os 2 geradores de substituição para Angra 1, né? Uhum. Para Angra 1. Então, tu vê o tamanho da Nuclep. Que ano foi feito cara, esse? esses geradores foi mais recente, né? Angra 1, né? Para substituição, foi uma parceria Brasil e França, né? A Areva, né? O pessoal foi para a França treinar o montador, soldador, os supervisores e engenheiros, né? Uma equipe. E depois o pessoal da Areva veio para a Nuclep, né? E já tinha dado treinamento, né, cara? Então partimos para fabricar os geradores de substituição, que é um gerador padrão aos geradores de Angra 2, que já é uma tecnologia alemã ainda, né? Que aquele pacote de Angra 2, 3, 4, por aí, a Nuclep tinha no Parque Industrial de Herói lá esses componentes pesados, né? Então, a finalidade da Nuclep foi fundada para fabricar equipamentos pesados, Nuclebras e equipamentos pesados, né? Então, fabricou todos esses equipamentos. Nós fabricamos a Nuclep pressurizador para Angra 2, né? Pressurizador, fabricamos acumuladores, fabricamos os geradores, já falei, né? Fabricamos condensadores. Então, a Nuclep, ela é uma empresa altamente qualificada e no Brasil, somente a Nuclep. Eu não lembro de outra empresa que tenha qualificação do tamanho da Nuclep. Kenny, deixa eu pegar aqui e fazer um intervalo, porque o que acontece? O mundo todo estava se preparando para essa corrida nuclear, né? Tanto de armamento quanto para desenvolvimento nessa época. E o Brasil, ele enxergou na Nuclep e nas parceiras, né? Não sei aí em ordem de grandeza a função de cada uma delas, mas sei que era um grupo. E o governo brasileiro, então, ele preparou uma constelação de profissionais, e você está falando aí que, inclusive, teve desenvolvimento dos alemães, né? Então, eles vinham aqui e trocava experiência com os brasileiros, dava treinamento, então o pessoal aprendia. Desse pessoal da antiga, né? Você participou ali muito, ainda tem muita gente ainda que pode estar te ouvindo, que pode estar relembrando disso aí, tem isso? Você tem contato com alguém? Cara, tem porque virou uma família nuclepiana, né, cara? E era uma galera, assim, espetacular, cara. Para ter uma ideia, da escavativa comigo, veio bastante gente. A Nuclep pegou uma boa parte da mão de obra da escavativa do Brasil. Chegou um ponto do diretor da escavativa lá e pediu para a Nuclep não contratar mais ninguém. Foi bem interessante isso. Então, cara, teve uma galera do Rio Grande do Sul, os gaúchos, né, que também, por conta de serem descendentes de alemão, né, austríaco, então eles já dominavam a língua, né, o alemão, né, então isso facilitou bastante. Eles foram contratados pela Nuclep e enviados para a França, ou para a Alemanha e para a Áustria, para se qualificarem, cada um em uma área. Então os caras vieram de lá como mestre de caldeiraria, mestre de traçagem, mestre de usinagem, mestre de qualidade. Então formou-se um grupo, né, de pessoas qualificadíssimas, né, e já como nessa área de supervisão. E aí juntou essa galera com a galera de profissionais também qualificados, modesta parte, né? Na área de montagem, eu, por exemplo, tinha experiência em fabricação de trocador de calor, vaso de pressão, isso da escavativa, né? Então, e outros colegas que vieram de outras empresas também, né?
Então, cara, isso foi dia a dia, só fortalecendo e a Nuclep crescendo e sendo hoje altamente qualificada, mas bem qualificada. Apesar de que sabemos que hoje ela está bem depreciada, né? Por conta de algumas gestões, né? E a gente lamenta muito, mas hoje está bem depreciada. Mas, cara, Mas, Kenny, assim, só não, não querendo interromper, mas você falou então que a gente, eu digo a gente porque eu também eu trabalhei na Nuclep também. sim, Então, você, você disse então que a Nuclep ela desenvolveu a parte da Angra 1, Angra 2, Angra 3 e Angra 4, tem alguma coisa lá no pátio ainda guardado, né, para isso. utilização. É, hoje, então, se precisar de uma empresa para poder fazer qualquer tipo de reparo ou construção de algum equipamento, esses equipamentos já está previsto e eles já estão construídos ou teria aí que contratar numa deficiência de mão de obra da Nuclep, teria que contratar uma mão de obra estrangeira para estar fazendo isso? Davi, em 2002, a Nuclep está tão qualificada no mercado, né, porque as certificações que ela tem só pode perder se não requalificar, não atualizar, né? E isso aí. Mas para você ter uma ideia, a Nuclep, ela em 2000, teve uma ocasião em que o programa nuclear ele teve uma estagnada. E a Nuclep se viu na necessidade de ir para o mercado para sobreviver, né? Com outras obras convencionais. Mas a Nuclep sempre atendeu muito as co-irmãs. Porque era o Nuclerbras e equipamentos pesados. Era a Nuclerbras, né? E suas subsidiárias. Então tinha a Nuclep, a Nuclerbras e equipamentos pesados, tinha a Nuclei, que hoje é INB Indústria do Brasil, né? Que é a parte de combustível, né? De fabricação. Hoje tem a usina de enriquecimento, a INB, que era a INB, que era a Nuclei. Hoje tem a usina de enriquecimento, tem a fábrica de pó e pastilha, que eu tive uma participação também, né? Participei dessa obra lá, construindo a fábrica de pó e pastilha, e também tem a fábrica de elementos de combustível. Então, cara, é um ciclo, né? Tem a Nuclep, que fabricava os equipamentos pesados, tem a Nuclei, que produzia o combustível. Além da Nuclei, que era a Nuclei Engenharia, que fazia parte lá da usina nuclear, a Nupom, Nuclebras Construção e por aí vai. Então, cara, a Nuclep, através de uma equipe, né, nós participamos dessa montagem da fábrica de pó e pastilha da INP, né? Ficamos lá em torno de uns 5 anos, né? Foi uma obra também espetacular, uma experiência muito boa. Para tu ter uma ideia, se você quiser ter uma ideia do processo da fábrica de pó, eu tenho na minha mente aqui gravado que ela começa na autoclave e termina no forno de leite fluidizado. Só para tu ter uma ideia. Então, isso aí ficou gravado na nossa mente, né, cara? Então, seria autoclave, depois tem 2 vasos críticos, depois tem o precipitador, depois tem 2 filtros rotativos e, por último, o forno de leite fluidizado. Estrutura de 17 metros quadrados, desculpa aí, 17 metros de comprimento. Então, isso tudo faz parte vamos dizer, essa planta, né? Consiste disso aí, de autoclave a forno de leite fluidizado. Depois construímos também a fábrica de pastilha, que começa no homogeneizador, uma caixa quadrada, né? Fica se batendo o pó, que na verdade o forno qual que eu falei mesmo agora? Leite frisado? Forno de leite fluidizado, ele
eleva a temperatura, a lama, né, que é processada ali, que ali vira um pó, a 1.500 graus. Ali termina, o forno de leite fluidizado termina a parte do pó. Logo em seguida, é dividido por uma parede de concreto, tem o homogeneizador. É uma caixa quadrada, uma engrenagem que fica batendo pó um determinado tempo, depois vai para a peneira, depois passa para a prensa pastilha verde, sai numa esteira e tem 2 fornos de sinterização. Então a pastilha sai sinterizada. Então lá atrás tem a fábrica de pó e sai sinterizada a pastilha, passa numa retífica, cai dentro do container, pronto. A pastilha está pronta e esse container transfere para a fábrica de elemento combustível, né? E é fabricado, entubado, né, dentro de um tubo, né? Colocado as pastilhas todas ali, soldado e monta um elemento combustível. Então o processo é mais ou menos isso aí, para ter uma ideia. Então, cara, a gente se qualificou em N tipos de obras, né? E esse aí da fábrica de pó e pastilha foi bem interessante. Ô Kenny, deixa eu pegar um gancho em cima desse ponto que você está falando, porque isso me faz refletir uma questão. A parte geográfica onde a Nuclep é inserida, né, então pelo governo federal lá da década de 70 até 80, foi pensando então em uma empresa para atender as necessidades do Brasil e construiu a Nuclep e colocou ela, inclusive a Nuclep tem um porto, né, colocou ela com um porto próprio para que ela pudesse abastecer essas empresas que estrategicamente pelo governo são necessárias, elas necessitam na verdade do abastecimento da Nuclep para qualquer tipo de componente que a Nuclep vier a produzir ali para eles, né? E esse porto, qual é a vantagem desse porto? Esse porto é para escoamento, porque você não deve fazer isso por via de rodagem. Como é que é esse histórico desse porto? E mais, quando você explicar o porto, todas essas empresas eram dentro desse terreno da Nuclep, aí depois quando elas foram se desfazendo, aí elas deixaram de existir. Como é que era a arquitetura disso, naquela região de Itaguaí? Na verdade, cada empresa do grupo Nuclebras tinha seu parque industrial. A Nuclep, ali em Itaguaí, a Nuclem, lá em Resende, a Nuclem, lá em Angra, né? A Nucom também em Angra, ainda tinha a Nuclemão, que é em Poços de Caldas, né? Então elas eram distantes uma da outra, né? Mas a Nuclep, o terminal marítimo dela, porque todos os equipamentos da usina nuclear é de grande porte. Por isso a Nuclebras equipamentos pesados. São equipamentos enormes que não passaria nos túneis, né? Por estrada. Não tem chance de passar por estrada porque não passaria nos túneis e tal. Então, para isso, existia o próprio terminal marítimo da Nuclep. A Nuclep, ela mesma fazia essa logística, né? Nós fazíamos essa logística também de levar até o porto e, inclusive, colocar os equipamentos sobre uma balsa. Estou resumindo aqui, tá? Sobre uma balsa. Mas tinha toda uma logística da equipe da Nuclep. Inclusive, eu participei também, como fiscal também, para o embarque desses equipamentos. Eu e alguns colegas, né, também, né? Nós contratávamos as empresas de transportadoras, né? Aquelas mais assim, importantes e qualificadas também, né? Tinha isso também, não era qualquer transportadora. Então, essa transportadora, então eles acessavam no galpão da Nuclep. A Nuclep tem uma coisa também muito interessante, Davi. Cara, é a única empresa que tem hoje o potencial que tem de ponte rolante. Para tu ter uma ideia, se não me falha a memória, acho que tem são quatro naves, 4 galpões, né? Um ao lado do outro, que tem uma ponte rolante de 350 toneladas e um auxiliar, se não falha a memória, de 100. Porém, eram 2 pontes dessas. Então, tinha aí uma capacidade de, se não me falha a memória, 700, 800 toneladas.
Ou seja, cara, nenhuma empresa, cara, tem isso. É incrível, não tem, cara. Pode catar por só a Bardella lá em São Paulo que já teve e tal. Igual no CREP, no Rio de Janeiro, não existe uma estrutura. Tanto que o governo Lula, ele teve, adiantando um pouco a conversa, né, mas oportuno, o governo Lula viu essa capacidade da Nuclep, cara. Foi aí que ele, a plataforma, por exemplo, a plataforma de petróleo era fabricada em Singapura, no governo Fernando Henrique. E o Lula viu essa possibilidade, esse potencial da Nuclep, e, cara, se bem dizer, se obrigou, ou seja, obrigou que a Nuclep fabricasse os pontuns e colunas, né? Que é uma parte assim, como se fosse o alicerce da plataforma, né? O pontum é uma estrutura que seja quadrada com as colunas, né? Como se fosse um alicerce, né? Então ele determinou que fosse fabricado dentro do parque industrial da Nuclep, tá? E foi uma coisa assim que nessa época a gente estava um pouco sem muitas opções de serviço, né? E foi o governo Lula, cara, foi Salvador, cara. Foi Salvador. Tenho certeza que alguns colegas têm consciência disso, independente de escolha política e tal, né? Que a gente não vai entrar nesse detalhe, mas, cara, foi Salvador. E eu vou te falar que para mim foi transformador, porque a galera aí abriu muita oportunidade para qualificar o pessoal, para supervisor, para contratação de engenheiro. Lembro que numa vezada só no CREP contratou aí uns 20 engenheiros. Sério? Tudo é daqui de Volta Redonda. Uma galera boa também. Bons profissionais também, tá? Uma galera bem qualificada também. Então, cara, foi bem assim, interessante. O governo Lula foi espetacular, cara. Fizeram até, eu estou vendo aqui também, né? Essa placa, né, cara? Essa placa não foi à toa que ela foi colocada aí. Não foi à toa, cara. Qual é a história dessa placa aí, cara? Por que essa placa chegou aí? Essa placa chegou justamente por essa iniciativa do presidente Lula de colocar a Nuclep no cenário offshore, né? Fabricação de plataformas, cara. Então nós não tínhamos ainda trabalhado para offshore assim, direto, né? Então foi a primeira obra que o governo colocou lá por ter visitado a Nuclep, saber da qualificação da Nuclep. Cara, então foi espetacular. Merecida a colocação da placa. E a gente fica triste em ver ela foi retirada, né, cara? É como tu imagina, cara, ir lá igual o Saddam Hussein, o cara foi lá e decepou a cabeça da estátua, derrubou o Saddam Hussein, né? Infelizmente, cara. Talvez o cara, quando arrancou, ele pensou que o Lula ia ser presidente. Cara, poxa, vou te falar, foi passou vergonha, porque... Cara, isso aí, pra galera antiga, foi muito triste. A galera nova talvez não tinha assim, conhecimento da importância, né, cara, que foi o governo Lula para a Nuclep. Cara, eu falo assim, eu dispenso comentário, tá? Mas eu sou assim bem agradecido por essa época aí, que essa época aí abriu muita oportunidade de emprego, cara. O que leva um cara a assumir a presidência de uma empresa como presidente de uma empresa, tá? E ele, com um cargo muito abaixo de um presidente da República, ele se acha no direito, porque isso pondera na cabeça do cara, de ir lá e arrancar a placa de um presidente. E pelo que eu sei, essa placa aí, o próprio presidente Lula, acho que foi lá para inaugurar essa placa, não foi? Lula e Dilma. E o que leva o presidente na verdade, a arrancar a placa do presidente da República? Ele não raciocina direito? E tem um detalhe, Davi, não só do Lula, mas do presidente Dilma e também. Da Dilma São também, duas placas. São duas placas. Cara, infelizmente, né, é uma gestão que tem aquela mentalidade bolsonarista. Infelizmente, né? E aí tem quem gosta e tem quem não gosta. A gente tem que respeitar as diferenças, né? E vamos
bola para frente. Acho que Né? não, Kenny. Só que ele não arrancou a cabeça só do Lula, não, tá? Ele arrancou a nossa cabeça também. porque, porque em 2019 essa galera da antiga incomodava muito com o pessoal da Marinha, infelizmente, tá? É lamentável eu estar falando isso aqui, mas eu não sei porquê, mas o pessoal da Marinha tinha uma certa, sei lá, cara, incomodava. Porque a Kenny, gente. olha só, eu vou te falar um negócio. O presidente Lula, ele teve um trabalho muito grande para poder arrumar a casa, para arrumar o Planalto lá, arrumar tudo aquilo ali que foi bagunçado. Sinceramente, mas eu acho que ele não encontrou tanto problema quanto os caras fizeram no CLEP. Rapaz, o que esse pessoal alterou de documentação, de decreto de criação de empresa, o que eles mudaram da natureza da Nuclep não está no gibi. Eu acho que se um órgão do governo, sei lá, ele for pegar a documentação da Nuclep hoje para ver o que esses caras fizeram, eles alteraram de tudo que existia nessa empresa. A empresa não perdeu só aquilo lá que você falou na época da falta do desenvolvimento brasileiro na área da... Não desenvolvimento brasileiro, mas o Brasil não desenvolver mais esse pensamento na área nuclear, né? Mais construção de mais usinas, essa coisa grande, agora só a manutenção. Só a existência da Nuclep, ela já tem que ser garantida até para isso que você falou, construção de componentes gigantescos, que não dá para pegar uma estrada por causa de túnel, tem o seu próprio porto, ou seja, o governo federal investiu milhares e milhares e milhares de reais ali, na verdade de dinheiro, para construir uma estrutura colossal igual a Nuclep, um absurdo de empresa. Aí o que acontece? Você pega um presidente que vê que a estrutura da Nuclep está ali precisando de uma injeção de ânimo, né? E a Petrobras está lá, até hoje está ali. Davi, e falo mais. A cabeça de um camarada arrancar isso aí, sabe? Por quê? Porque estava pensando que o Lula não ia voltar? Você está entendendo? Agora, parece que estão falando que essas placas voltaram para o lugar. Eu não sei se é verdade, mas eu fico tentando avaliar a cena, né? Igual o negócio das eleições, né? Que o pessoal estava embarreirando lá para o pessoal poder votar. Eu acho que eles perceberam que o Lula ia ganhar e rapidinho correram e colocaram uma placa no lugar. Não sei, a gente não pode entrar, a gente foi proibido de entrar na empresa, a gente não pode entrar na empresa para nada, então tu não sabe o que está acontecendo. Ali eles mudaram o documento, mudaram a estrutura, mudaram a empresa toda. Hoje, se o governo federal pedir, no seu ministério lá, né, pedir a capivara da Nuclep, você vai ver que é uma outra empresa. Eles construíram só manipulando documento, mudando decreto, mudando portaria, igual essa portaria que eles inventaram aí. Eles mudaram totalmente a natureza da empresa. Agora, eu não sei se o governo está sabendo disso. É até um apelo que a gente faz para que o governo ele queira saber o que foi que esses caras alteraram aqui. Porque as empresas são assim, né? Tu vê a tamanha importância da Nuclep no cenário nacional. Cara, o governo Lula, além de plataforma, ele colocou para fabricar no Brasil o submarino desse francês. Acho que é Sputnik, não sei se é isso. Scorpion, exatamente. Então, isso também foi na gestão do presidente Lula, cara. Colocou para fabricar. E sabe mais? Sabe o que o Lula fez? Então, nós já tínhamos fabricado o IKL. Vamos lá, para ficar claro que fabricado as seções do submarino IKL. Uhum. E não só se bastasse isso, teve uma grande equipe da Nuclep que foi para o Salão de Marinha para ajudar a fabricar o submarino IKL também, tá? Tem uma galera boa que também teve uma participação bem significativa também. A Nuclep sempre foi amiga da Marinha. Eu não entendo isso, porque esse cara castigou a gente, porque a Nuclep sempre foi amigo da Marinha. Vou te falar mais. Aí com essa questão, essa fabricação desse submarino francês, cara, se não bastasse, o Lula cedeu uma parte do parque industrial da Nuclep para
criou uma empresa chamada ICN, né? Uhum. ICN. Então, hoje a ICN, Itaguaí Construção Naval, a Nuclep serviu de berço, sei lá de quê, para essa empresa ser construída ali no Parque Industrial da Nuclep. Legal, projeto Lula, tá? Então, não importa, é um projeto, se você olhar assim, como o Brasil, né, cara, é uma coisa bem interessante. A Nuclep ainda ali, fabricando as seções, olha, a Nuclep tem que fabricar seções, até porque essa empresa não tinha ainda profissionais qualificados para fabricar submarino. Não teve. Todos foram alunos da Nuclep. Acredite. Como é que foi essa questão do Scorpion aí? Como é que explica aí pra gente? Cara, porque na verdade a ICN ela foi fundada, porém não existia. Não, mas conta a partir da Dilma, porque foi a Dilma que mais uma vez salva a Nuclep, né? Primeiro foi mais uma vez. Agora a Dilma salva a Nuclep, fazer o submarino ali, não? Ali, inclusive mandando uma galera enorme para a França para fazer o treinamento, que é um projeto diferente do ICAEL, né, cara? Então teve uma galera que foi também, grupo de técnicos, de engenheiros da Nuclep, de gerentes, que foram para a França e ficaram uma boa temporada para se qualificar com esse tipo de submarino. Porque o ICAEL tinha uma coisa mais assim, nós fabricamos dispositivos para fabricar seções, né? Foi bem artesanal, mas também foi a primeira empresa no Brasil a fabricar seções de submarino, tá? A primeira, no Brasil e na América Latina, tá? Ninguém fabrica submarino. Então a Nuclep, cara, fabricou e se qualificou. E através dessa qualificação do ICAEL, né? Então que veio então, esse projeto francês, e foi essa galera também se qualificou também, e fabricamos e ensinamos, acredite, vai ter gente que não vai gostar de ouvir isso, ensinamos como se fabrica submarino, principalmente as seções, tá, que é muito importante, porque tem uma coisa chamada circularidade, e todas as empresas da América Latina, algumas do Chile, por exemplo, que tentou fabricar, não conseguiu fabricar a seção, que é o corpo do submarino, né? Porque não passava da circularidade. O nosso amigo Moreno, na fera no dimensional, né, cara, aprovou e reprovou algumas seções no início do projeto, né? Mas assim, nada que jogasse no lixo. Ele reprovava e voltava para os dispositivos para ser atualizado. E o projeto francês, diferente, já veio todos os equipamentos da França. Então foi muito mais prático, com o conhecimento que a gente tinha, o know-how. Então o Nuclep, de novo, cara, saiu na frente aí com a empresa que, na América Latina, que fabricou as seções desse projeto, desse submarino francês. E aí o que aconteceu? Aí veio uma galera contratada da ICN trabalhar dentro da Nuclep. Na verdade, trabalhava por uma empresa chamada Personal, acho que não fala a memória, alguma coisa assim e tal, e uma minoria da ICN. Tinha até um amigo meu, o Eduardo, que foi meu professor no curso de tecnologia da soldagem. Era lá de Escalagino, cara, também muito bom também e tal. E o Eduardo foi também para esse projeto da ICN. Não sei se ele ainda estava ainda, mas o cara também é espetacular. Mas, cara, aonde começou tudo? Não tinha ICN, mas já tinha Nuclep fabricando as seções. Então foi interagindo ali, Nuclep e ICN. Quando a ICN tomou forma, ela então passou a montar a Nuclep para fabricar as seções e a ICN fazia o enxerto, montava os equipamentos ou fazia a montagem do submarino, entendeu? A montagem do conjunto, né? As peças eram fabricadas dentro da Nuclep, né? E até porque tínhamos pontes com capacidade para isso, anteparo de ré, as seções, tudo isso aí, proa, tal, aquelas coisas tudo ali.
E aí a ICN foi tomando forma, e aí, cara, eu costumo, volto na mesma frase. Eu não sei porque tanto ódio da galera antiga, que o presidente atual, né, demitiu todo mundo sumariamente, cara. O cara, tu imagina, eu com 40 anos de empresa, cara, alguém chegar na tua mesa e tirar o teu crachá e falar, você está demitido. Como assim? Cara, eu confesso que eu tive uma crise de choro. Foi algo... Não tem vergonha de falar isso, não. Porque é como se tivesse arrancado a tua alma, cara. Tu não tem noção do que foi para mim eu me readaptar, reinventar, né? Não que eu fosse incapaz, até porque eu entrei no profissional já qualificado, tá? Então eu teria oportunidade aqui fora no mercado tranquilamente, né? Porque eu saí também muito mais qualificado do pré. Mas, cara, foi uma covardia, Davi. Tem mais a ver. Não só comigo, mas com os colegas também que foram, né, cara? E essa portaria aí, tá? Ela é uma portaria, cara, que a gente vê isso aí, a gente passa mal todo dia. Porque volta todo filme, sabe? Uhum. Porque da maneira que foi feita, que eu não sei se você sabe, mas é toda irregular, toda fora de contexto. Cara, se você procurar saber, Davi, é algo assim vergonhoso para uma empresa do porte da Nuclep e jogar toda a história da Nuclep no lixo. Por que jogar? Kenny, olha só, pegando um gancho aí, tem duas coisas que você falou que são interessantíssimas. Eu acho que a Marinha do Brasil, ela em si, ela não tem culpa de nada disso, continua sendo uma instituição maravilhosa, Sim, verdade. Os interesses do governo federal, serve os interesses da proteção do nosso Estado federativo. Agora, existem pessoas dentro da instituição que às vezes querem aparecer mais do que a instituição. E aí, rapaz, depende da história dessas pessoas. Será que essas pessoas têm história e uma história que tem essa garganta mesmo? Eu acho que é mais isolado esse assunto aí da Nuclep, isso que foi feito. Isso, na verdade, é uma tentativa de poder, é um sonho de poder, onde a pessoa não tem esse poder todo. Aí a pessoa se frustra, entendeu? Isso é uma questão de uma pessoa não técnica, uma pessoa frustrada. E uma outra situação importante que você falou, que eu queria saber com você, é o seguinte: a gente vê tudo isso. A gente vê uma Nuclep com porto, a gente vê uma Nuclep estruturada para atender qualquer tipo de obra que o governo federal põe ali dentro. E o que a Nuclep significa para Itaguaí? Porque, olha só, ao meu ver, Itaguaí foi agraciada. E quando você pega a Nuclep e coloca a Nuclep no meio do nada, porque o que você falou foi o seguinte, que a ICN começou a trabalhar, a aprender com a Nuclep, desenvolver a questão submarina, e daqui a pouco ela tomou a frente da Nuclep. Tomou a frente da Nuclep, e hoje em dia a Nuclep nem aparece mais. Aparece o submarino. O pessoal esqueceu da memória da Nuclep, esqueceu dos profissionais da Nuclep, mandou todo mundo embora. Ou seja, hoje em dia a Nuclep não existe mais, não aparece no cenário. Hoje em dia, sabe, Nuclep não serve para mais nada, serve para ser arrancado placa e arrancado da sua memória. O que você estava falando ali, quando você estava falando da humilhação que você sentiu, é igual o Nazário falou, está mais ligado à humilhação. Não é que muitas pessoas mais inteligentes que outras vão falar, mas tu trabalhou 40 anos, não está na hora de ir para casa. Até tá, mas, cara, olha só, as pessoas saem com honra ou com desonra. Você trabalhou durante 40 anos para gerar honra. E na hora de sair, nada mais justo que sair com honra. Pô, um militar, eu estou dizendo porque é assim, um militar quando sai das Forças Armadas, depois de 40 anos de trabalho, fazem uma formatura para ele. Faz uma formatura. E o cara que estava à frente da empresa, e é o mesmo cara que está até hoje, ele simplesmente não fez formatura para ninguém. Ele mandou o pessoal embora como se fosse bandido. Como se fosse um grupo de marginais. Não pode mais entrar aqui na companhia, some daqui, entendeu? E ao passo contrário, sabe o que estava acontecendo? Eles estavam angariando todos os dias mais ex-militares, mais profissionais das Forças Armadas, para colocar no lugar desses técnicos aí. Aí ficou aquilo que você estava falando para mim no outro dia. Deixou de construir equipamento da área nuclear, equipamento da área Shaw, para construir portão, né? Para construir obras de valor agregado baixo. Para quê? Por que você manda a nuclear toda embora? E hoje, se você for construir alguma coisa, como é que vai ser?
Ó, não depreciando, né? Mas assim, a Nuclep virou empresa de fabricação de torre. Não depreciando, mas assim, o tamanho da Nuclep foi assim, foi jogado tudo no lixo. Mas no lixo mesmo. Cara, para ter uma ideia, cara, os caras mandaram embora também da mesma forma. Eu posso falar aqui, porque eu não vou falar mal, vou elogiar, do camarada que foi o maior ultracionista, cara, se bobear do Brasil, cara. Você trabalhou com o cara, né? Eu posso falar que é meu amigo Vanderlei, e ele também é oriundo da Escavagina também. O cara é o papa, sabe, assim, era a última palavra, cara, de ultrassom. Esse cara foi também demitido desta mesma forma. Cara, isso é um absurdo. Cara, é absurdo. Eu poderia listar aqui, cara, tantos outros, tá? Também. Ele acabou com a memória da companhia, rapaz. Eu poderia listar aqui, eu posso também falar. Vou te falar também, o Chefa, tá? Vou te falar outro também, o Marcelo Moraes, cara. Misericórdia. Cara, Marcelo Moraes, cara, era o papa da metalurgia. Embora, cara. Cara, esse cara também, hoje acho que ele está até se não me falha a memória, todo o respeito que eu tenho a ele, e foi meu chefe também, né? Todo o respeito que eu tenho, estou apenas aqui elogiando ele, mas realmente merece respeito, cara, merece respeito, um cara sério. Viu, cara, como é que foi mandado embora? Como é que foi mandado embora aquele menino que assumiu a garantia da qualidade? Um cara inteligentíssimo. Você não lembra como é o nome dele? O Eduardo, não é? Eduardo Chefa? Não é da qualidade. Cara, não, gestão da qualidade. Rapaz, nem fala. Cara, um fera no ASME, cara. Ô, Davi, se a gente listar esse grupo aí, desse nível aí de gestão, porque ele está falando de pessoas que foram superintendentes, foram gerentes gerais. Cara, você vai falar que tomou chute na bunda, tá? É incrível, falta de respeito para mim, cara, a desconstrução, sabe? Desconstruiu uma história, tá? Então a gente pode falar aqui de Carlos Frederico. Olha, cara, esse aí também, isso foi um absurdo, cara. Esse cara é histórico também, não adianta, cara. Cara, esse cara é histórico. Rapaz, esse cara foi envergonhado, cara. Um profissional de mão cheia. O cara foi lá porque eu acho que fez uma operação de coração. Sim, cara. Parece que o cara esculachou o cara. Esculachou, cara. E é um cara também que tem uma história maravilhosa. Vai falar, o Fernando Duque Estrada. Também outro cara, um gentleman, tá? Sim. E não só isso, mas um cara super competente também, tá? O Eduardo Marques, o próprio chefe lá na qualificação de equipamento lá, na aferição, né? O próprio chefe, cara, tá? Isso, cara, foi um grupo de pessoas assim, que, cara, foi a memória da Nuclep, a história da Nuclep. Cara, o que você falou um negócio agora importantíssimo. A Nuclep... tem mais, só para concluir o negócio. E pegou, Davi, sem mínimo de pudor, tirou esses caras ícone de cada setor, garantia de qualidade, controle da qualidade, comercial, cara, esse cara todo, e colocou militares que não tinha capacidade técnica, que eu falo. O cara é um excelente militar como militar. Esse atual presidente, que ainda está lá, né? Esse cara aí, rapaz, ele veio com a missão, não sei de onde, para acabar com a Nuclep. Acabar com a Nuclep é devastar, tá? Toda a tecnologia, toda a capacidade técnica, tudo que a Nuclep conquistou no Brasil e no mundo, tá? Ele veio para destruir. Veio com uma fala de que não ia fazer isso, que não ia demitir ninguém. Ele tinha esse discurso, né? Mas ele arrumou tudo, colocou pessoas no próprio RH para fazer o joguinho deles, entendeu?
Infelizmente. É engraçado que ali ninguém se propôs, né, a se levantar contra. Agora, Ken, um assunto interessantíssimo que eu gostaria de te perguntar é que nessa portaria aí, na 395, tem pontos que juridicamente eles explicam o porquê dessa portaria. E dentre eles comentam que existe a Constituição Federal. Se a Nuclep ela fecha o ano fiscal dela, pega o orçamento do governo federal, não levando ao governo federal que vai fazer uma demissão em massa, tá entendendo? Por que ela faz uma demissão em massa? Eu gostaria de saber se a ordem para demissão em massa partiu de Brasília, porque pelo que eu sei, não partiu. Pelo que eu sei, a determinação dessas demissões foi do presidente. Do presidente não levando isso ao Conselho de Administração. O que ele diz ali nessa portaria é que os diretores é que entenderam que deveria ser feito isso. É o que ele fala na portaria. Só que não diz em momento nenhum, ou nas demissões, né, quando você recebeu a tua carta, tá lá a carta de demissão, foi demitido pela portaria 395/2019. Não estava na sua demissão. Essa portaria, ela aparece no futuro, lá em 2021, você foi demitido em 2019, aparece em 2021 essa portaria. Ela não aparece nem nos documentos das pessoas que são demitidas. Ou seja, cria-se na gente um senso de injustiça tão grande, sabe? Que hoje a gente tem que ficar mendigando, né? Hoje a gente tem que ficar implorando, a gente tem que ficar indo para a justiça, a gente tem que gastar a nossa energia, sabe? Com meios para a gente poder provar que existe alguma coisa errada. E eu gostaria, na verdade, que o governo federal, agora que nós temos um governo federal de verdade, o governo federal, ele chegasse e, peraí, deixa eu ver o que a Nuclep está fazendo aqui. Que mazela é essa? Que absurdos são esses? Né? Pegar esses documentos que eles estão fazendo, que fabricaram o documento para poder mandar empregado embora, e acabar com a memória da Nuclep. E não adianta dizer que não é documento fabricado, não, que isso é documento fabricado. Porque se ele diz que existe uma lista, e a partir daquela lista, mas só que não tinha lista nenhuma quando ele gerou o documento, quando ele gerou esse documento não existia lista nenhuma, a lista começou a existir a partir daquela portaria. Ou seja, ele cria uma portaria e diz conforme portaria anexo. Conforme lista em anexo na portaria, não é lista em anexo da portaria. Ele diz a partir dali. Aí a partir daquilo ali ele começa a mandar um monte de gente embora. Beleza. Quer entender assim, quer entender o documento, a portaria assim, que é a partir da criação da portaria que você vai mandar um monte de gente embora, então as pessoas já não estão em anexo. Isso não existe, esse documento não existe. As pessoas, para estar no anexo, elas deveriam ter sido desligadas e ser inseridas atrás da portaria. Não é entrar anos depois, 2 anos depois, está mandando gente embora e as pessoas estão vendo a portaria que ele construiu lá atrás, em 2019. Não existe, todo mundo dá para ver nitidamente que essa portaria ela não existia no mundo jurídico, Kenny, porque na sua demissão, na minha demissão, na demissão de outros, ela não aparece. Você está sendo demitido por intermédio desta portaria. Não existe, porque a portaria não existia. A portaria só foi apresentada na justiça, o juiz de Itaguaí, anos depois. Agora, meu amigo, presta atenção. Por que o Conselho de Administração, então, não foi lá e averbou isso, mandou fazer a eleição em massa, pediu a Brasília, me dá aqui recurso e vamos mandar esse povo todo embora? Não tem documento nenhum. Davi, até onde, eu não sei, posso estar aqui equivocado. Eu acho que o Conselho não foi, essa portaria não foi submetida ao Conselho, foi criada ao bel prazer ali do atual presidente, entendeu? Foi de uma forma irregular. E o maior absurdo disso tudo, sabe o que é? É que no dia que ele assina essa portaria, mandando um monte de empregados da Nuclep concursados embora, mandando a memória da Nuclep mais de uma centena de empregados embora, ele contrata um monte de empregados terceirizados. Ou seja, o governo federal é bobo. O governo federal ele investe em nada. Ele investiu em porto, o governo federal investe em empresa, investe em estrutura, investe em equipamento, investe em ensino, em capacitação ao longo de décadas, para o camarada chegar e mandar todo mundo embora
para depois ele contratar todo mundo terceirizado para construir o que você falou aí? Torres. Sabe? Não tem nexo. Como é que tu manda o tesouro da Nuclep embora para depois tu contratar um monte de gente para fazer torres, meu amigo? Pelo amor de Deus. Davi, a Nuclep me deu treinamento para fiscal de contrato, para elaboração de termos de referência, porque meus últimos anos na Nuclep eu trabalhei na área logística, que era uma área de compras, você participava da compra, junto com o pessoal de compras, né? Nós fazíamos a especificação, seja do equipamento, de uma empilhadeira, seja de contratação de serviço. A Nuclep gastou uma grana em me qualificar. Cara, eu não fiz um ano depois dos cursos que eu tive, eu fui demitido sumariamente. E ainda tem mais, por que eu estou sendo demitido? Não por nada, não, mas como por nada? Estou sendo demitido. Qual motivo? Não tem motivo. Você está sendo demitido, mas e daí? Mas por que eu estou sendo demitido? Tem direito de saber. Não, você não tem direito de saber, você vai procurar seus direitos. A previsibilidade de um desligamento dessa monta, Kenny, tinha que ser levado ao Conselho de Administração, o desligamento. O que ele diz é o seguinte: eu estou demitindo esse grupo com base nessa portaria. E engraçado que quando você pega os documentos que ele embasa nessa portaria, todos os documentos que ele embasa diz que você tem que ter o Conselho de Administração funcionando aí. É claro isso. E sabe o que foi mais triste também? Eu fui sócio do sindicato, sou desde a década de 76, lá na escavação do Brasil. Cara, eu participei de luta ali junto, de greve, aquela coisa toda, e toda aquela história do sindicato, evoluindo. Então, eu saí da escavação, continuei na Nuclep e tal. Uma coisa que eu lamento muito. Primeiro, a morte de um camarada chamado Ademir. Cara, o Ademir foi um camarada que, sabe aquele cara que lutava pelos empregados. Cara, aquele cara lutava ao ponto de se prejudicar na saúde, se prejudicar na própria carreira, sabe? Ele abria mão de alcançar postos na Nuclep e tinha capacidade para isso. Mas ele abriu mão para se dedicar à luta, cara, sindical. A Jandira Fregari conhecia ele, e não sei quem, ele tinha uma articulação política excelente, cara, ele era um verdadeiro, ele não era presidente do sindicato, era diretor, tá? Não sei se ele chegou a ser presidente, acho que não, mas diretor, mas era um diretor com cara de presidente. Cara, aquele cara foi muito importante para todos nós na Nuclep. Infelizmente veio a falecer, né? Se bobear até de tristeza. Mas enfim, e hoje temos um presidente que não vale a pena nem falar o nome aqui, que na verdade é figurativo. Infelizmente, essa gestão atual, ela simplesmente cruzou o braço. Diretores. Hoje o diretor que era diretor hoje, o cara era presidente. Cara, é a coisa mais horrível. Não tem histórico. Não tem de conquista de nada. De nada. Então, simplesmente, ele acompanhou a devastação de braços cruzados. É assim, entendeu? Aí, então, eu sou diretor do sindicato, acabou. Mas a vida toda lá, a gente televisando um montão de luta lá, alguns colegas que eu senti, foi uma luta danada, uma série de coisas, de situações que perdemos, e perdemos muito, tá? Com essa gestão. Kenny, eu estou tentando aqui imaginar, na cabeça da velha guarda, tá? Da Nuclep, que hoje não fala muito, tá vendo aí o que está acontecendo, com certeza não está gostando, porque os nuclepianos aí de raiz não estão gostando do que estão vendo, sabe? Trabalharam durante anos e anos para construir essa empresa e está vendo a empresa ir pro vinagre, sabe? Assim, o que você
O que vocês conversam? Vocês não sentem uma decepção muito grande, não sentem uma vontade de mudar? Porque eu acho que a velha guarda sente isso. E algumas pessoas também, que hoje estão dentro da Nuclep, e também estão inertes, estão vendo aqui o nosso movimento, né, de luta para a devolução dos empregos. Não adianta esse grupo que está empregado hoje acreditar que foi feito com um grupo, com uma centena, e se houver oportunidade vai ser feito com outro grupo, sabe? Uma hora vai chegar a vez deles. Sim, mas aí o empregado também ele não tem culpa. O empregado ele não tem. Mas só que o empregado, quem cala consente. O empregado que não chega e não pega um vídeo desse nosso, né? Não assiste, não compartilha, não coloca um comentário, então não pede para alguém fazer um comentário, sabe, diminui a força também. Né? Total. Hoje as pessoas assim, não, com todo respeito a todos, mas a galera hoje eles são muito individualistas, eles pensam só neles. Eu estou aqui nesse cargo, eu vou lá conseguir mais um cargo, mas eles esquecem que isso tudo pode acontecer com eles da noite para o dia. Da noite para o dia. É só se fizer o joguinho ali, tudo bem. Mas se não, cara, se você trabalhar corretamente... Hoje eu vejo assim, cara, a vida toda nós fomos corretos, trabalhamos ali, legal, dedicado, mas chega à conclusão de que é o seguinte, nós não fizemos um bem para a Nuclep, nós fizemos um mal. É algo incrível, a sensação, né, que a gente tem é essa, né? É lamentável, assim, de você... Assim, eu queria te fazer uma pergunta-chave aí para a gente estar terminando a nossa entrevista aqui, que é a seguinte: uma companhia, tá, federal, igual a Nuclep, que tem porto, que tem os seus anexos, que tem heliponto, que toda hora chega aeronave militar ali, aquela coisa, é uma companhia estratégica para segundos e terceiros interesses, dependendo da pessoa que tiver o interesse. Essa companhia ela não é importante para Itaguaí, não, cara? Não é importante, não? Parece que ela não é importante para Itaguaí, a Nuclep existir, porque a Nuclep sempre existiu em Itaguaí, ela sempre foi boa para Itaguaí, que montou uma escola, preparava ótimos profissionais e preparou. Eu até queria que você falasse alguma coisa dos profissionais que ela preparou, mas você há de convir comigo que parece que Itaguaí está achando muito bom da Nuclep mudar a sua rotina, né, de uma construtora de equipamentos na área nuclear. Não só isso, porque ela fez ferramenta de furnas, ela fez turbina para a GE, ela fez um monte. A Nuclep é especialista em fazer N obras complexas para o governo federal. N obras complexas. Ela não deve ser importante para Itaguaí, porque eu não vejo nenhuma força de Itaguaí para abarroar com isso, porque daqui a pouco o que vai sobrar da Nuclep? Nada. Precisa de uma força-tarefa para a Nuclep voltar a existir, meu amigo. Davi, eu entendo o seguinte: o presidente Lula, quando teve a ideia de inserir a ICM, eu tenho certeza que ele não teve a ideia de desconstruir a Nuclep. Até porque ele teve visita lá várias vezes, né, e nos ajudou bastante. Mas, infelizmente, essa presidência da Nuclep, eu acho que o sonho dele é transformar a ICM como no lugar da Nuclep. Nada contra a ICM. Mas, cara, a ICM é construída no Parque Industrial da Nuclep. Então, poderia ser uma parceira da Nuclep, assim como a Marinha a vida toda foi, tá? Então, eu nunca vou aqui chuchar a Marinha, falar mal da Marinha, porque foi uma parceira muito boa para a Nuclep. Mas era com uma linha de raciocínio de parceria mesmo, né? Então, era Nuclep e Marinha caminhavam junto. São empresas, são instituições do governo federal, então tem mais aqui que ser isso aí mesmo, né? Só que eu acho que criou essa ideia de acabar com a Nuclep. A gente ouvia, assim, os bastidores, né, de que alguém falava que um dia ia só ter o azulzinho ali dentro, que era o azulzinho da ICM. Então, é uma coisa assim absurda. E hoje a gente vê que a coisa está caminhando para isso. Se ninguém tomar uma posição
E essa classe, cara, aí volto eu a tocar nessa questão das representatividades. Eles estão lá fazendo que papel? Qual jogo? Infelizmente, cara, qual jogo? Você vê a dificuldade para a gente ter a ata, uma ata. O pessoal só fez se cabe essa questão aqui agora, mas para ter foi feita uma ata, uma reunião, uma reivindicação desse pessoal que foi demitido, né? E criaram uma ata. E está se levando, já vai para uns 4 meses, se não for mais, a ata não aparece, porque está aguardando assinatura. É tão assim absurdo. Onde já se viu, você já participou de várias reuniões, né? Onde já se viu você ter uma ata que você não colhe a assinatura na hora e depois você faz lá a compilação da ata, né? Não, simplesmente a ata está aguardando, sei lá, chegar, diminuir, terminar o prazo, né? Que é esse ano termina o prazo para a gente entrar com a CP lá. Aí tá lá, aí tu escuta uma historinha do representante da associação, mas parece que há um concluo entre eles, né? O sindicato, por exemplo, você não ouve nem o presidente falar sobre isso, demonstrar que está interessado em ajudar. Ou seja, nós não temos uma representatividade. A galera que foi demitida, parece que as próprias instituições não querem que a gente retorne. Kenny, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que você falou muita coisa aí e você comentou agora uma coisa e isso me traz muita preocupação, tá? Se desculpe aqui a minha ignorância para comentar o assunto, de repente o telespectador vai também achar uma grande ignorância minha, mas vamos lá, se a gente voltar à história da Nuclep lá atrás, eu não sei qual foi o presidente que fundou a Nuclep, qual foi o presidente da República, não me lembro bem, há muito tempo eu não vejo esse decreto de fundação da Nuclep, mas o que acontece? Num dado momento... A Nuclep foi o general Cris de Oliveira Figueiredo, por isso o nome da rua. Bom, eu não sei. O programa nuclear já foi no governo Geisel. Eu não sei. Mas a Nuclep recebeu muitas visitas de muitos presidentes lá. Kenny, me explica o seguinte. Você que conhece muito todo o grupo, né? Devido ao tempo que você entrou na Nuclep, o nível de história que você tem, é uma coisa que eu nunca consegui entender. A Nuclep tem um terreno e o número da Nuclep, daquele lote todo lá, é da Nuclep, né? Esse é o número da propriedade da Nuclep. Aí, para o evento do submarino, foi cedido um espaço dentro da Nuclep para fazer um galpão lá. Que aí para ser uma parceira, né? Para ser uma parceira. A Itaguaí Construções Navais não existia. Não é uma empresa pública, nada. A empresa pública ali é a Nuclep. A Nuclep, que é a empresa pública. Tá? A empresa do governo. A Itaguaí Construções Navais, ela no início lá do contrato, quando você vai ver, ela era uma empresa de inspeção. Ela ia fazer só inspeção. Daqui a pouco ela passou a ser uma construtora de embarcação. Ou seja, eu até hoje não consegui entender por que ela, a Itaguaí Construções Navais, ela se tornou tão forte dentro do terreno da Nuclep. Na verdade, era para aquilo ali ser um anexo da Nuclep. A Nuclep ser proprietária da Itaguaí Construções Navais. E essa Itaguaí Construções Navais, sabe, quando acabasse lá a construção do submarino, aquilo ali fica tudo para a Nuclep. Porque uma subsidiária. Agora parece o seguinte, que essa empresa ali é mais importante que a Nuclep. Ela parece ser muito mais importante que a Nuclep. Parece que os investimentos públicos estão lá, a verba está lá, tudo está lá. Entendeu? Tu vê, cara, é um despropósito. Parece que pegaram um terreno que era seu, construíram um pedacinho ali dentro do seu terreno e assumiram o seu terreno. A Nuclep, como volto a dizer, com heliponto, com porto, com rodoviária interna, com tudo, uma cidade, a Nuclep, cede o espaço e hoje ela é menos importante que a Itaguaí Construções Navais, que foi construída para um propósito, um único propósito,
Ou seja, o propósito se tornou tão maior do que o Nuclep que hoje a memória do Nuclep simplesmente é esquecida. É um apelo que a gente tem que fazer ao governo federal, porque, ao meu ver, que eu estou aqui te fazendo uma conjectura, fazendo uma pergunta. Você libera um espaço da Nuclep, um terreno da Nuclep, para construir os galpões que a Nuclep depois tranquilamente podia assumir aquilo ali, recebendo a verba, ela assume aquilo ali tranquilamente, mas não, parece que a Nuclep perdeu a importância, é mais fácil terminar de sucatear o que sobra da Nuclep, e a outra companhia está vivendo uma maravilha. Você está entendendo? Então, quem ensinou a aprender a fazer o submarino foi a Nuclep, quem ensinou ele foi a Nuclep, e a Nuclep está esquecida. Então a ideia é, em vez de fabricar o submarino lá no Senado de Marinha, ter inclusive ser construído a base militar, o estaleiro base militar, toda aquela estrutura ali ao redor, né? Que isso aí, se você pensar isso aí como desenvolvimento do país, foi espetacular. E a ideia da Nuclep, tanto que o presidente Lula exigiu que fosse construído a partir da Nuclep, inclusive as seções e as subseções, né? Não tem para de aquelas coisas ali. Então, seria como foi no IKL. Porém, em vez de ir a galera para a Marinha, então não. Então já estava ali, um portão dividia aquilo ali. Só que aí entra a maldade, cara. A maldade de desconstruir a Nuclep. Eu tenho certeza que isso aí não teve apoio do presidente Lula. Até porque ele foi decapitado a placa dele ali. Né? Então você já começa a entender por aí. Entendeu? Existe uma outra força maior que conseguiu desconstruir e hoje dá menos importância no cenário à Nuclep. Ao ponto de os caras da ICN colocar a primeira empresa a fabricar submarino no Brasil. É uma grande mentira. Mas hoje a ICN diz que é a primeira empresa a fabricar submarino no Brasil. Ou seja, não tem a humildade de olhar para trás e falar, peraí, a gente não construiu sozinho. Né? Não se construiu sozinho. Se construiu com a parceria da Nuclep, assim como foi no IKL também. Mas isso aí, a gente não tem que culpar o presidente Lula, porque a ideia dele foi legal, de criar essa, e criar a Nuclep, com isso, crescer mais ainda. E não ser achatada, ser ao ponto que foi. Hoje, na verdade, se você conversar com algumas pessoas, o projeto hoje nuclear, ele já está um pouco deixado de lado. Se você conversar com alguns companheiros que estão lá dentro, a Nuclep hoje eles deixaram de lado a coisa mais importante, a finalidade da Nuclep, que é o programa nuclear, que é atender o programa nuclear, atender as empresas parceiras, né? Assim como o INB, Eletronuclear, né? Então, hoje, no cenário dessa empresa, a Nuclep ela está em pior escala, é a pior colocação da Nuclep. A ANB tem a certa importância dela com a fabricação do combustível, a Eletronuclear lá por gestão operacional lá da usina, e a Nuclep ficou onde? A Nuclep eu acho que está faltando aí para a rua, como você falou. Faltando pessoas igual a Ademir ir para a rua, sabe? Mas então, ir lá mas para então, Brasília e falar da sua importância, né? Os camaradas ficarem lá de braço cruzado, todo mundo doido para ter poder. Depois que tem poder, acabou. Aí pega o poder e fica tranquilo, fica valendo. Então, aí pega um grupinho lá de representante sindical, seja lá o que for, de presidente, de fachada, só para dizer que é presidente do sindicato. E faz o que para os trabalhadores? Me fala alguma coisa que os caras fazem para os trabalhadores. Porque eles não têm consciência de que deveria, teoria, obrigação de estar cuidando da gente, de estar na luta com a gente. Mas por quê? O que intriga a gente, né? O que tem por trás dessa questão aí? Que eu não posso me expor. Por que você não pode se expor? Você não é representante não foi eleito para ser representante dos trabalhadores?
Cara, porque isso se posiciona. Isso é uma pergunta, eu não sei porque, pelo que eu sei, foi demitido o diretor do sindicato, dois diretores de sindicato de lá da companhia, e ninguém fez nada. Então, você imagina um companheiro diretor do sindicato foi demitido na mesma ocasião em que toda a galera foi, ou seja, e eles continuaram de braço cruzado, assistindo. Será que esses caras participaram também da lista, não, de elaborar essa lista? Até onde? Então, eu não sei, não estou aqui acusando, nem afirmando, né, mas nos leva a pensar o que quiser pensar. Porque eles foram omissos. Isso foram. E muito omissos. Tá? Porque senão não teríamos nem sido demitidos. Em outra época, tá? Em outra época de companheiros aí, que eu posso listar aqui, porque vai ser também para elogiar, poderia não agradar todo mundo, mas os caras corriam atrás. Silvio Castro, Bira, Márcio Ferraz, cara, eram os caras de luta. São meus amigos, são meus colegas aí, que eu tenho maior consideração por eles. Sim. Tá? Eles têm mas são os caras que têm história, cara. Tem história, olha. Caraca, nós criamos. Ia para Brasília, fazia. Cara, nós criamos lá. Tem história, muita história. Nós criamos cargos, através do sindicato, junto com a empresa, tá? E cargos como caldeireiro especializado, como técnico industrial, isso não existia na época. Tudo conquista, cara. Tudo conquista, e conquista legal. E bom para todo mundo. Bom para a empresa, tá? Que qualificou o pessoal. Bom para os próprios empregados. Então, cara, quantos meninos que passou por nós lá se tornaram gerentes, saíram da escolinha, tá? Então a gente só tem a elogiar essas pessoas, né? Por mérito também. E assim foi que, enquanto Itaguaí, cara, até hoje, a zona industrial de Santa Cruz, Itaguaí, desfruta dos oriundos da escolinha, que ainda, mal ou bem, mas continuam lá formando técnicos. Você sabia? Da forma técnica. Na época em que o sindicato era sindicato, que os representantes sindicais, eles sim nos representavam. E por conta disso, hoje, temos lá vários companheiros que saíram da escolinha para dentro da Nuclep. Eu te pergunto, foi essa gestão aí? Não foi e nunca será. Essa gestão é para assistir à demolição, à devastação da Nuclep. Entendeu? E não importa, eu acho que até a galera antiga incomodava eles. Entendeu? Porque a gente brigava, ia para a rua, parava a Rio Santos. Eles também não foram representantes sozinhos, não. Né? Os sócios do sindicato também fizeram parte deles. Nós fazíamos a nossa parte de ir lá para o centro da cidade, parar lá a Rio Branco, entendeu? Ir para Pará, Rio Santos ali, Itaguaí. Nós fazíamos isso, cara. Então era uma galera que temos história para contar, sim. E boas histórias. O Glauber Rocha é um dos caras que é um dos únicos, sabe, que bota a cara para defender os interesses da Nuclep. Ele, às vezes que eu vi alguém chegando na tribuna para falar com esse cara, sabe? Assim, na consideração final, sabe? Eu queria que você fizesse menção, dissesse aí para quem puder nos ajudar, fazendo um pedido de ajuda aí, levando esse pedido aí ao presidente Lula, sei lá, fazendo aquilo que você acha que tem que fazer, o pedido a quem você acha que deve fazer, até para que algumas distorções sejam resolvidas, porque, querendo ou não, o pessoal da Nuclep pertence ao governo federal, entendeu? Então, uma determinação, eu acredito, uma determinação do governo federal, o castelinho de carta está ali, cai, entendeu? O castelinho de carta cai. Então, vamos deixar esse tempo agora,
esse pouquinho tempo que resta da nossa entrevista, para que você faça suas considerações finais, tá? Ô, Davi, vou te falar que eu sinto falta da uma pessoa, uma política que nos ajudou bastante também. Eu sinto falta da presença mais próxima da Nuclep, da Jandira Fregari, por exemplo, que foi também uma política que também nos ajudou, nos apoiou bastante. Hoje a gente sente um pouco a ausência dela. Mas eu também tenho certeza que ela não faz ideia desses acontecimentos. Tenho certeza absoluta, não faz ideia. Pelo que a gente conhece a Jandira Fregari, ela não faz ideia do que está acontecendo. E eu tenho certeza que quando chegar para ela isso aí, ela vai tomar uma fala, vai tomar uma atitude. Eu não tenho dúvida disso. Até por conta do sentimental, né? Que tem uma parcela dela para essas pessoas estarem ali. Eu tenho certeza que quando essas pessoas entraram como presidente, tinha a obrigação de lutar, continuar a luta pelos trabalhadores da Nuclep. O que não acontece. Não acontece. Né? Então, o Glauber, eu também acompanho ele também, é um cara também que tomara que chegue a ele, né, essas entrevistas, né, com pessoas que amam a Nuclep, que eu digo aqui de uma maneira bem clara, eu tenho o sonho de retornar no Nuclep. Mas é questão de honra, tá? É uma questão de honra. Hoje eu sou empresário e para tentar sobreviver. Mas, cara, essa história não foi bem resolvida para mim. Eu sinto uma mágoa, todo dia eu acordo, por mais que eu estou envolvido, eu lembro da pessoa arrancando meu crachá como se fosse uma justa causa. Então é questão de honra. Eu tenho certeza que outros colegas também, né, têm esse sentimento. Assim como o Nazário, que a gente viu também, né, você viu que o sentimento da gente vai ser o mesmo. Se tiver outras pessoas sendo entrevistadas, com certeza você vai ouvir isso aí. Dessa galera que é nuclepiano raiz mesmo, sabe? Que somaram para a Nuclep existir até hoje, porque a Nuclep poderia ter ficado lá atrás. Lá atrás. Se não fosse o presidente Lula, a gente já estava de portas fechadas. Entendeu? Então, eu diria assim que a gente sente falta de um apoio político, principalmente para essa questão da portaria 395, de 2019. Principalmente essa questão aí, sabe? E essa CP, né? A gente tem que ter algum apoio político, porque se não tiver esse pessoal, esses falsos representantes, isso eu falo que eu não tenho mínimo de, sabe, para falar isso, me sinto bem à vontade, até porque eu sou sindicalizado há mais de 40 anos. Tá? Eu sou sindicalizado, então eu posso falar assim como sindicalizado. Só se eles me tiraram também, porque eu nunca pedi para sair do sindicato. Então, cara, é uma vergonha, posso falar, é uma vergonha tu ver o presidente do sindicato não se manifestar para dar uma opinião. Fica escondido, não dá uma opinião. Tá? Eu não tenho nada a perder, mesmo para pedir o que tinha de perder, mais precioso, que foi a Nuclep, né? Mas, cara, eu sinto falta e a gente precisa se mobilizar, tá? E procurar uma ajuda política. O Glauber, como você falou do Glauber, que é um cara que sempre fala, tem oportunidade de falar bem da Nuclep, exalta o nome da Nuclep, a Jandira Fregari e alguns políticos que estão ali próximo ali do presidente, alguns assessores do presidente Lula, entendeu? E tentar, cara, fazer isso chegar o mais urgente possível aos ouvidos dessas pessoas, senão a gente vai morrer na praia, tá? Eu não acredito que alguém esteja com boa intenção sobre a questão da CP lá. Eu não acredito, não. Eu não acredito, já falei isso aí, e bem claro lá. Eu não acredito nessas pessoas. Não adianta muito você também fazer uma coisa e fazer mal feito para poder prejudicar todo mundo. Esse é o medo. Exatamente. Porque, na verdade, a CP ela foi elaborada. Ela foi elaborada por alguns advogados sérios, que é o doutor Isaura, que a gente conhece,
teve parcelas de outros advogados aí também sérios também, tá? Incompetentes, mas a ideia, eu acredito que esses caras estão querendo mudar o contexto. E isso é um perigo. Isso é um perigo. Sim. Isso é um perigo, porque eles vão numa de ajudar, por isso que eu não confio neles, tá? Então tentar, vamos ajudar, mas não vai. Aí coloca uma situação lá, isso vai ficar pendente daqui, agora falta assinatura, eu nunca vi isso, eu participei de reunião. Eu posso falar um negócio para você? Eu trabalhei em empresas, e eu vou dizer mais. Na hora de dispensar um empregado, quando o empregado não pedia demissão, o patrão vinha e falava, olha, você está sendo dispensado por isso. Na grande maioria das vezes pede para sair. Mas o patrão fala, você está sendo demitido por isso. Se alguma coisa errada que você fez, uma atitude antiprofissional, sabe? O cara está te demitindo por isso. Ou por justa ou não justa causa. Mas eu estou te demitindo por isso. Quando você faz um concurso público, sabe? Mesmo sendo regido pela CLT, contém um conselho de administração que, por intermédio do seu estatuto, tem ali, né, as prerrogativas de como tem que ser um processo de demissão. Por que eles não seguiram aquilo que está normatizado em cima do Estatuto da Nuclep? Cara, o Estatuto da Nuclep prevê que não pode ser feito assim. O presidente da Nuclep não pode simplesmente ir lá e fazer o desligamento dos empregados da forma que ele fez. Isso tem que ser levado, isso tem que ser considerado no Conselho de Administração, tem que ser levado para Brasília e ver se Brasília tem o interesse de fazer uma diminuição do quadro. Eles mandaram mais de 100 empregados embora. E a ordem veio de onde, Ken? A ordem não veio de canto nenhum, meu amigo. E até porque, Davi, ainda tem um detalhe, um agravante aí, tá? Houve, nesse mesmo período, o plano de demissão voluntária, isso, como é que é PDV, né? PDV, então, absurdo. Tudo bem, mas houve o plano de demissão voluntária que justificava lá, sei lá o quê, beleza, tudo bem. Então, o que eles fizeram? Eles até nisso eles perdem razão com relação a essa demissão imotivada. Né? Você sabe que esse plano de demissão aí, todo errado, ele está sendo ajuizado. E tem um monte de traca nele, tem um monte de problema nele. Então você vê, cara, na verdade, se você ver, foi uma grande demissão em massa. Foi. Se você juntar o PDV, porque foi um PDV forçado, sim. Tipo assim, ou você entra no PDV, no final, ou você entra ou você é demitido, sumariamente, porque foi o que aconteceu. Quem não entrou de 2018, a quantidade de pessoas que saíram no CLEP para cá, até quando parou a estampou a sangria, não sei se o Ministério Público mandou estancar a sangria lá, se você for ver a diminuição do quadro da Nuclep foi gigantesca. Tem que fazer os cálculos lá para saber quantos são. Eles não querem trazer para fora porque o número foi muito grande. Agora a gente não sabe se o número foi 200, foi 300 pessoas. Eu sei que foram muitas pessoas. Mas, enfim, isso vai ser cena para outros debates. A gente vai trazer algumas pessoas aqui também para poder falar aquilo que eles estão sofrendo aí no dia a dia. Kenny, muito obrigado, sabe? Pelos esclarecimentos, por aquilo que você trouxe, você é um cara muito inteligente. Diferentemente daquilo que eles falam, eu tenho a certeza que, eu não falo só por mim, mas tem muita gente que fala a mesma coisa. A Nuclep Memória sim, os empregados que fundaram aquela empresa são pessoas que deixaram história, deixaram gravado ali, registrado, sabe? E não deve ser apagado da memória da Nuclep, da mesma forma que ele estava querendo apagar aí, arrancando essas placas fora e fazer outras coisas. E, Kenny, o mais importante é o seguinte, nós precisávamos de uma ajuda sim do governo federal. O presidente Lula, eu estou falando do presidente da Petrobras aí, que ele não deixa ninguém para trás. Eu queria que isso fosse estendido a outras empresas também, e eles começassem a correr atrás na quantidade de absurdo que foi feito dentro da Nuclep. A quantidade de absurdo que foi feito dentro da Nuclep, ela é muito grande. Tem que ter algum órgão do governo federal que possa pegar isso e investigar isso, levar isso a fundo, porque isso é uma bagunça, isso é um absurdo que aconteceu dentro da Nuclep. Eu te agradeço aí
por esses minutos preciosos que você concedeu para os empregados que estão sendo injustiçados. E eu gostaria de pedir que o pessoal ajude, fortaleça isso, compartilhe aquilo que a gente põe aqui, passa para outras pessoas, para que tenha visibilidade e a nossa causa ela ganhe voz. Ok, Kenny? Um abraço. Davi, eu quero agradecer a oportunidade e dizer o seguinte: eu, 40 anos no Nuclep, eu nunca participei de palanque, de nada. Sempre fui um cara que sempre estive presente na luta e tal, mas nunca participei. Mas eu senti, assim, a necessidade de me posicionar através desse canal aí, que eu acho bem importante, cara, bem importante mesmo. Nós precisávamos de um canal desse de comunicação. Então, isso me fez, cara, me posicionar. E pela Nuclep, sempre pela Nuclep, e eu acho que os colegas que amam a Nuclep e se sentem prejudicados devem ter essa oportunidade de dar uma entrevista e falar do coração. Posso ter falado demais, tá? Posso ter falado de menos também, eu não sei, mas eu falei de coração aqui. E é o meu sentimento que está em jogo aqui, tá? E a vergonha, que eu passei uma vergonha lá. Eu saí acompanhado do guarda, de dentro da minha sala. Eu não tive tempo nem para pegar as minhas coisas. Então foi assim, eu saí desmoralizado depois de 40 anos de Nuclep. E isso tem uma dívida comigo. Eu quero ser reparado com relação a isso, entendeu? A minha vontade de retornar é uma questão de honra, tá? Então eu te agradeço a oportunidade, porque eu não teria uma outra oportunidade se não fosse através desse canal aí, cara. E tá de parabéns aí, o trabalho, tá? E pode contar com a gente aí também, todo apoio aí eu daria aí, com certeza. Grande abraço aí, Davi. Valeu, um abraço, obrigado aí. Valeu.